Se você acha que hipnose é um show de mágica feito por pessoas que usam truques para entreter o público... Dorme, acorda, dança. Não é isso. Você precisa assistir esse vídeo. Você vai entender o que de verdade é a hipnose e o quanto de benefícios essa técnica pode te trazer. Eu vou hipnotizar você. Dá um like nesse vídeo, se inscreva agora. Raquel Carvalho é terapeuta. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês, Flávia. O que é a hipnose? Então, a hipnose é um estado focado de consciência, de atenção focada, em que a mente se abre a sugestões e pode ser reprogramada. Como é que funciona uma sessão? Na verdade, o nosso cérebro, quando ele se abre para imaginar, quando nós colocamos ele para imaginar, ele começa a criar novas rotas, novas vias de possibilidade. Então, ele ativa uma parte do cérebro chamada sistema reticular, que funciona como um sistema de radar. Então, quando nós vamos sugestionando aquele cérebro com algumas ações, com alguns sentimentos, ele vai começar a buscar randomicamente, aleatoriamente, em algum lugar, para que aquilo que ele está recebendo faça sentido e se realize. Então, por exemplo, quando nós queremos comprar um carro e a gente começa a fazer uma pesquisa grande, né, de cor, de modelo, nós começamos a andar na rua e começamos a enxergar esse carro para todos os lados. Tipo mulher grávida. Quando eu estava grávida, eu via muitas grávidas o tempo inteiro na rua. Exatamente. Por quê? Porque você estava focada com aquilo. A sua consciência estava totalmente focada para a gravidez, né? Para uma mulher grávida, para todas as situações que envolvem isso. Então isso acontece muito, porque o cérebro ele é totalmente influenciável com ideias novas. Então, ou seja, o terapeuta ali naquele momento, ele vai trazendo uma outra realidade para o paciente. Exatamente. Ele vai começar a dar sugestões para o cérebro daquele paciente para que esse cérebro comece a criar uma nova realidade a partir daquilo que o paciente deseja. Eu não posso colocar meus desejos ali para o paciente, são desejos dele. Então, ele vai começar, de uma certa forma, a sintonizar com isso, a buscar saídas para que isso realize na vida dele. Isso tudo numa conversa antes você consegue identificar? Sim, é imprescindível essa conversa para que a gente possa se conectar mesmo. O paciente, o terapeuta, precisa ter essa conversa para que a gente possa entrar no psiquismo mesmo do paciente, entender o gosto, os desejos, aquilo que faz sentido para a vida dele, para que a gente possa, então, definir que tipo de abordagem vai ser feita. Raquel, essa técnica é indicada para quais tratamentos? A hipnose, ela é super indicada para pânico, por exemplo. Uma pessoa panicada, ela fica o tempo inteiro em alerta, com uma sensação de medo constante. Então, você conduz aquela pessoa a se autoproteger, a dar um passo à frente e na hipnose, no processo, você mostra que não há nada a temer naquele momento. Então, excelente também para fobias em geral, medo de avião, medo de insetos. É um trabalho que só o fato de relaxar na sessão aumenta os níveis de ocitocina, que é um neuroregulador do medo. Então, isso já faz com que a pessoa se sinta mais confortável diante de uma fobia ou do objeto fóbico, vamos dizer assim. Depressão, por exemplo? Para depressão é fantástico. O sentimento de depressão é um sentimento de desamparo, de desesperança. Então, na hipnose, você vai integrando ali pequenas pílulas de esperança. E aí é como se a pessoa deprimida fosse florescendo de novo. É muito interessante ver esse processo numa sessão. As pessoas saem completamente diferentes. Em compulsões, de diversas maneiras, nós sabemos que as compulsões, na verdade, elas significam que a pessoa está com um vazio, está com um buraco aqui dentro e precisa preencher com alguma coisa.
seja com o alimento, né, com a comida, seja uma compulsão por compras. Então você vai entender de onde veio, né, aquela falta, o que está faltando, que peça que está faltando aqui e que eu estou colocando outras coisas para preencher que na verdade não é aquilo. Para superações de limites, para várias. Ou seja, a pessoa está ali, vai passar por um desafio. Exatamente. Ela pode trabalhar isso na hipnose. É importantíssimo para atletas em pré-campeonatos, pessoas que vão ser submetidas a alguma prova, né? Concurso, você também faz esse processo, porque traz esse relaxamento. Para insônia, para doenças psíquicas, doenças crônicas. As pessoas com doenças crônicas ficam muito enrijecidas, né? Elas ficam muito duras, muito paralisadas. E o processo da hipnoterapia vai começar a relaxar essas tensões também. Inclusive, a hipnose para relacionamentos, ela funciona muito bem. Tanto relacionamento de pais com filhos, né? Como adolescentes em colégio, como casais. A hipnose, ela funciona dessa forma. Eu posso trabalhar com um e outro separado, ou eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a auto-hipnose, que o casal, né, cada um pode fazer por si só, tentando melhorar a relação, ou os dois podem fazer juntos, né? Tendo esse conhecimento de algumas técnicas, um pode fazer no outro. É muito simples, a hipnose é um processo que pode ser aliado hoje a diversas outras terapias, né? E trazendo muito benefício. E isso você diz muito simples, porque na verdade o nosso cérebro é aberto a isso, a receber essas novas informações. Exatamente. Nosso cérebro, ele está o tempo inteiro captando o que a gente quer, né? Só que na maioria das vezes a gente está focando mais no que a gente não quer. Então, por isso que algumas coisas que a gente quer realizar na vida demoram tanto, né? Porque a gente acaba olhando só para o problema. Então, a gente vai fazendo com que o cérebro procure e encontre sempre problemas para eu resolver. E eu nunca chego na onde eu quero, exatamente. E, Raquel, quais são os benefícios aí que o paciente tem com a hipnoterapia? São inúmeros os benefícios, Flávia. O primeiro que eu acho e o mais interessante é que a pessoa fica mais interna, mais focada, né? E vários conteúdos inconscientes vão vindo à tona para serem trabalhados. Além disso, cria-se novos comportamentos, novos hábitos, uma nova forma de pensar. Então, tudo isso vai trazendo para o paciente uma integração de uma vida melhor. Ele começa a perceber e a ter um olhar de si mesmo e do mundo de uma forma completamente mais leve, mais segura. E quanto tempo dura uma sessão? A sessão normalmente dura em torno de 1 hora. Isso concluindo o tempo que o cliente chega, que o paciente chega, o processo de conexão, né, entre o terapeuta e o paciente, que é super importante para que a gente possa realmente ali naquele momento dar para ele uma sensação de segurança, né, para que ele possa sair daquele controle ou daquele medo de que o que é que vai acontecer, ou se eu vou falar alguma coisa que eu não posso falar. O paciente fica consciente durante todo o processo? Sim, o paciente fica consciente e acordado durante todo o processo. Isso, inclusive, é super importante. Tem sessões que o paciente relaxa tanto que ele até chega a dormir. E aí eu posso até dar ali uns 5 minutinhos para ele relaxar, mas eu preciso acordá-lo, porque ele precisa estar integrado no processo, né? A hipnoterapia, assim como qualquer outra terapia, é um trabalho mútuo, né, dos dois. Eu preciso estar ali com ele para que ele possa ir me dando as informações e para que eu possa estar devolvendo para ele o que ele quer de uma forma mais positiva. Como que a gente pode definir o estado aí de hipnose? O estado hipnótico é um estado focado de atenção, mas ao mesmo tempo de relaxamento. O paciente, ele sai do estado de vigília, da autocensura, do autojulgamento e fica sugestionável. Esse é o processo,
mas é completamente acordado, desperto, apenas relaxado e sem aquele estado da vigília, né, de estar em alerta e no controle. É como se deixasse ali a mente fluir. Sim, exatamente, Soltasse para que a gente possa devagar estar acessando esse inconsciente dele. Quais são os níveis de hipnose? Basicamente, são 3 níveis de hipnose. Nós temos o primeiro nível, que é o estado leve, chamado inclusive de transe natural, porque todos nós ficamos nesse transe várias e várias vezes ao dia. Estudiosos, inclusive, relatam que a cada 1 hora, 10 minutos dessa hora, nós estamos em transe. E nós ficamos como? Numa oração focada, numa meditação, obviamente, nós também estamos em transe, lendo um livro, né? A gente se envolve com aquela narrativa e nós ficamos também nesse transe natural. Vendo filme, né? Independente do gênero, o filme acaba entrando e mexendo emocionalmente com a gente. E situações também mais repetitivas, aquelas em que a gente já está mais acostumado a fazer, por exemplo, dirigir, a gente acaba dirigindo meio no piloto automático. Sim. Esse é o transe leve, né? Lavar uma louça, às vezes até cuidar do filho, né? Tem gente que está ali cuidando, lavando louça e está num certo nível de transe. E depois a gente tem o nível mais médio, que é um pouco mais profundo. E, por fim, nós temos o transe bem profundo, que é chamado sonambúlico. Mas esse nível é aquele nível mais da alucinação, dos delírios, daquelas regressões bem intensas. Mas, independente do nível, qualquer pessoa, se estiver no nível mais superficial de transe, todos eles trazem ótimos resultados. Você não precisa exatamente estar no nível profundo para conseguir o resultado de uma hipnoterapia. E a hipnoterapia, ela é para qualquer pessoa? Sim, e ela inclusive funciona muito bem em crianças. Né? As crianças, elas são super imaginativas. Então, tudo que você vai dando ali para elas vão recebendo como uma verdade absoluta mesmo. E aquilo são sessões super rápidas e lindas, né? Porque você acaba trabalhando com o lúdico e funciona muito bem. E a hipnose é isso, é uma contação de história para criar uma realidade melhor. Raquel, e para a gente tirar o mito, o que a hipnose não é? Essa pergunta é maravilhosa, porque realmente há muito mito sobre a hipnose. A hipnose não é um estalar de dedos e a pessoa vai dormir, né? Isso até veio muito do Egito antigo, né? Que tinha o templo dos sonhos. Então, os sacerdotes faziam com um pêndulo e as pessoas dormiam, mas não é nada disso. A hipnose, a pessoa não fica inconsciente, não fica em sono profundo. Ela pode sair do transe, né, a hora que ela quiser. E aquela hipnose de palco, né, que às vezes quando a gente fala em hipnose, acaba associando com isso, né? Sim. Que são aquelas hipnoses de programas de televisão, são completamente diferentes, né? E aquilo é uma hipnose mais de show. E no processo terapêutico, que até, na verdade, a gente utiliza a hipnose no processo terapêutico, e aí muda até o nome para hipnoterapia, porque é exatamente isso, né? Não existe show ali. Eu não preciso fazer com que a pessoa adormeça para conseguir alguma coisa, não, muito pelo contrário. E tem um mito também, que às vezes algumas pessoas até perguntam, né? E eu vou conseguir voltar? E aí eu devolvo a pergunta, voltar de onde? Né? Você não vai para lugar nenhum. Na verdade, você vai acessar uma frequência cerebral mais lenta, que vai ficar aí entre 6,5 e 8,5 Hz. E é só isso, né? Você vai só acessar um pouquinho, abrir um pouquinho essa passagem para a gente captar alguma coisa ali do inconsciente que vai vir à tona, e é só isso, né? A pessoa não vai para lugar nenhum. Então, a hipnose é ciência, é uma ciência amplamente estudada e comprovada cientificamente. Ou seja, não
Não é magia, não é misticismo, nem ocultismo. Não é um show de palco. Não, é completamente diferente. É possível fazer uma auto-hipnose? Sim, com certeza. A pessoa que queira, né, fazer uma auto-hipnose em casa, ela não precisa entrar em nenhum curso específico, basta entender um pouco mais sobre a hipnose e conhecer algumas técnicas. E é bem simples, é você ficar num ambiente seguro, tranquilo, pode colocar uma música, tem pessoas que acabam relaxando com música, outras não, mas isso vai depender de cada um, e você vai trazer para você uma questão que você queira trabalhar. Por exemplo, se você quiser trabalhar emagrecimento, suponhamos, então você vai relaxar o seu corpo, começar a fazer respirações profundas para começar a ter um ritmo cardíaco menos acelerado, para começar a entrar para dentro de você mesmo. E aí você vai começar a dar sugestões para o seu cérebro, que pode tanto ser verbal, né, ou apenas mental. Então você pode começar a falar que já sabe como escolher comidas saudáveis, que você já tem prazer em acordar cedo para fazer uma malhação, né? Que você já sabe qual a diferença de uma fome física com uma fome emocional. Então é o que vier para você e funciona da mesma forma. E Raquel, agora, dá uma dica para as pessoas que elas possam fazer em casa, com toda a sua experiência aí como terapeuta. Bom, eu tenho uma dica valiosa, que eu acho que essa dica, inclusive, ela pode ser feita, eu recomendo até todos os terapeutas, né, e profissionais da área de saúde também, que comecem a introduzir essa técnica nas consultas, nas terapias, que é chamada coerência cardíaca. Tem um Instituto do Coração na Califórnia, em que eles são especialistas em transplantes de coração. E eles descobriram, né, que os transplantados começam a ter os mesmos desejos, às vezes os mesmos sonhos, as mesmas memórias dos doadores. E pensando nisso, eles começaram a fazer um estudo mais profundo. Então eles descobriram que o coração tem memórias, guarda memórias, porque o coração tem neurônios. Então todas aquelas lembranças, né, que os doadores tinham ou que eles viveram, os transplantados começaram a ter, e com isso eles quiseram aprofundar no estudo para poder passar isso para todas as pessoas. E eles perceberam que quando o coração está num ritmo de batimento mais coerente, mais equilibrado, mais cadenciado, há uma ativação dos pulmões, do diafragma, da caixa torácica. E aí, quando você fica nesse processo, nesse alinhamento, e tem uma duração da respiração de 10 segundos, então você vai inspirar em 5 segundos e expirar em 5 segundos, ou 5 tempos, né? Porque aí vai variar do fôlego de cada um. O importante é que tenha a mesma duração, tanto a inspiração quanto a expiração. Que aí você vai trazendo esse ritmo, que é o que vai, através do nervo vago, mandar um comando para o cérebro, mais ou menos assim: cérebro, produz aí ocitocina, para eu ficar melhor, para eu ficar mais feliz, para eu ter uma sensação de bem-estar. Ou então, cérebro, produza dopamina. E aí, nesses momentos, você aproveita e traz para você memórias interessantes, memórias de amor, memórias de gratidão, memórias que, de uma certa forma, quando você pensa, você revive alguns sentimentos que te deixam mais leve. Você pode lembrar de uma viagem, por exemplo, e trazer aquele sentimento ali na hora. Sim, você pode lembrar de uma viagem, você pode lembrar de uma festa com amigos, de um nascimento do filho, né, de um encontro inesperado, né? A gente está num momento propício, né, de fazer isso. Exato. Porque período pandemia em que a gente não pode sair, ou seja, estamos em casa, vamos fazer essa meditação e reviver momentos ali alegres, né? E tirar muitas pessoas estão nesse período assim de tristeza ou de angústia por estar no isolamento social.
é o momento ideal. Uma grande dica essa. É verdade, é uma grande dica sim, porque é um momento mesmo que surpreendeu, né, todo mundo e principalmente aquelas pessoas que talvez já estivessem aí mais suscetíveis a uma depressão, a uma ansiedade, elas ficaram muito mais. Então, é um processo bem tranquilo que dá para fazer diariamente. Quanto tempo você indica fazer? Normalmente, é bom que seja feito pelo menos de 3 a 4 minutos, né, ou 5 minutos por dia, pelo menos. Não vai ocupar muito tempo e vai trazer autocura, né? Pela neurociência, esse contato do coração com o cérebro, ele traz autocura. E cura de quê? Cura de traumas mesmo, curas de doenças crônicas. Então, é uma facilidade, a gente tem uma ferramenta em nós mesmos, né? Basta a gente querer olhar para isso, acessar, e com essa consciência de respirar profundamente, de respirar com tranquilidade, trazendo essa sensação de conforto. O resto, o corpo sabe o que precisa fazer. Fantástico, Raquel, muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço também a oportunidade de poder falar sobre a hipnose no processo terapêutico. E para quem se interessou em saber um pouco mais sobre a história da hipnose, que na verdade começa junto com a história da humanidade, tem um documentário muito interessante no YouTube mesmo, chamado A Ciência da Hipnose. E aí é só acessar que vai ter mais conteúdo sobre isso. Muito bom. E se você quiser saber mais, deixa aqui pra gente nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.